casamento é uma instituição fundamental na vida de muitas pessoas, e ao longo da história ele tem sido visto de diferentes formas em diversas culturas e crenças. No contexto da doutrina espírita, que se baseia nos ensinamentos de Allan Kardec e na compreensão das leis espirituais, o conceito de casamento e suas implicações vão além da simples união entre dois seres humanos, refletindo também aspectos morais e espirituais. Neste artigo, vamos explorar qual é a visão espírita sobre o casamento e o que a doutrina diz sobre a possibilidade de casar mais de uma vez ao longo da vida. O casamento, segundo a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, o casamento é uma união espiritual antes de ser física. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, aborda o casamento como uma aliança que visa o aperfeiçoamento moral dos cônjuges. A convivência conjugal é entendida como uma oportunidade de aprendizado, crescimento espiritual e evolução, tanto individual quanto conjunta. A visão espírita sobre o casamento não se baseia em um vínculo eterno, mas sim em uma relação que pode ser reconfigurada em diferentes encarnações. O Espiritismo ensina que as relações familiares e conjugais podem ser renovadas ao longo de várias vidas, dependendo das necessidades espirituais de cada indivíduo e dos laços kármicos que ainda precisam ser resolvidos. Casar, mais de uma vez. O que a doutrina espírita diz? Quando se trata da possibilidade de casar mais de uma vez, a visão espírita não condena ou demoniza o ato. Ao contrário, a doutrina espírita reconhece que, ao longo da vida, as pessoas podem passar por diferentes fases de aprendizado, e isso pode levar à necessidade de novos casamentos. O importante na visão espírita é a intenção e o propósito que estão por trás de cada relação, reencarnação e novos ciclos de casamento. Em um contexto de reencarnação, a ideia de casar mais de uma vez é natural. O Espiritismo acredita que os espíritos podem se reencontrar em diferentes existências para continuar o processo de evolução, e isso pode ocorrer por meio de novas uniões matrimoniais. Muitas vezes, os casamentos podem ocorrer com parceiros de vidas passadas, com os quais o espírito tem laços ainda não resolvidos ou assuntos a serem trabalhados. A partir dessa perspectiva, um novo casamento não é visto como uma falha ou uma transgressão, mas como uma nova chance de aprender, crescer e curar feridas emocionais e espirituais. A lei de causa e efeito também entra em cena, onde as escolhas e atitudes de cada pessoa ao longo de sua vida, incluindo no casamento, têm impacto direto na sua evolução espiritual. O propósito do casamento: crescimento espiritual. Para o Espiritismo, o casamento não é apenas uma relação de amor romântico, mas sim uma oportunidade de crescimento espiritual e moral. Casar-se novamente, se necessário, é visto como um processo de amadurecimento. A união entre duas pessoas pode ser uma oportunidade para o aperfeiçoamento de virtudes como a paciência, a compreensão, o perdão e o respeito mútuo. O casamento, portanto, é uma ferramenta para o aprimoramento moral, e se uma pessoa se divorcia ou fica viúva, o Espiritismo não vê isso como um fim definitivo para as possibilidades de felicidade e aprendizado. Quando uma pessoa se separa, o espírito pode aprender novas lições com a nova união, trazendo à tona o que ainda precisa ser trabalhado em sua jornada espiritual. Perdão, compreensão e novos começos. Outro ponto importante na visão espírita sobre casar mais de uma vez é o valor do perdão. O Espiritismo enfatiza que é necessário perdoar a si mesmo e aos outros para que as relações possam evoluir de forma saudável. Se em uma união passada houve dificuldades ou desentendimentos, a doutrina espírita ensina que essas pendências podem ser resolvidas ao longo de novas existências, em que o espírito reencontra os mesmos parceiros de forma diferente, com a chance de reparar erros passados. O perdão e a compreensão são essenciais, pois o casamento é visto como um meio de aprendizado constante e não como algo fixo ou imutável. Assim, a ideia de casar mais de uma vez pode ser uma oportunidade para reparar e aprender, em vez de ser uma ação condenável. Conclusão: o casamento, como uma jornada espiritual.
Em resumo, a visão espírita sobre casar mais de uma vez é de compreensão, aceitação e crescimento. A doutrina espírita reconhece que os seres humanos são espíritos em evolução e, portanto, podem atravessar diversas fases de aprendizado ao longo de suas vidas. O casamento, seja com o mesmo parceiro ou com outro, pode ser uma oportunidade para o aprimoramento moral, e a reencarnação oferece a chance de resolver questões espirituais não resolvidas. O Espiritismo, portanto, não vê o novo casamento como uma transgressão, mas como uma oportunidade para seguir em frente, aprender com os erros do passado e crescer espiritualmente. A verdadeira mensagem da doutrina é a de que o casamento, assim como qualquer outra relação, deve ser uma jornada de amor, evolução e aprimoramento com base no perdão, respeito e compreensão. Se você busca mais equilíbrio nas suas relações conjugais ou está se perguntando sobre a possibilidade de um novo casamento, lembre-se de que, na visão espírita, tudo faz parte do processo de evolução espiritual. Cada etapa e cada relação podem ser uma chance de aprendizado e crescimento, e o mais importante é o amor e o respeito que você cultiva, tanto consigo mesmo quanto com os outros.